Oi, eu sou a Cat, Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu trouxe a resenha do livro As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, e vou mostrar em detalhes para vocês essa nova edição comentada e ilustrada da Zahar. Antes de eu começar a mostrar essa edição para vocês e falar o que eu acho sobre a história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sempre estou trazendo para vocês vídeos de livros lançamentos ou de edições que estão sendo lançadas recentemente. Essa daqui em específico eu recebi da Companhia das Letras. E aqui também na nossa descrição a gente tem nosso link da Amazon, e você comprando esta edição ou qualquer outra edição ou qualquer outro livro, você vai estar ajudando muito o canal a crescer. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que se trata essa história aqui, caso você não conheça. As Aventuras de Tom Sawyer é um livro que foi escrito em 1800 e pouco, e ele é basicamente um clássico americano. A gente vai ter um garoto aqui que é extremamente esperto e que vai se meter em várias enrascadas e que, no geral, ele sempre vai conseguir sair por cima por ter essa esperteza dele, mas ele realmente não gosta de trabalhar, ele não gosta de ir pra escola, então ele sempre vai tentar dar um jeitinho de dar uma escapulida, de fazer as coisas que ele quer fazer, e como eu disse, no final ele sempre acaba se dando bem, já que ele é realmente muito esperto. Tanto que a gente tem uma das primeiras cenas do livro, que pra mim foi uma das cenas que eu mais gostei da história, que é o momento em que o Tom, ele é obrigado pela tia dele a pintar uma cerca, e ele definitivamente não quer fazer isso, ele quer estar brincando com os outros garotos dessa cidade, mas ele vai ser obrigado a fazer isso, e ele vai acabar convencendo esses outros garotos de como é legal pintar cerca e como é incrível pintar cerca, e esses garotos pedem pra pintar a cerca no lugar do Tom Sawyer. Então, assim, ele sempre vai dar um jeito de fazer as coisas como ele quer, e ele acaba ganhando por cima disso. Então a gente vai ter um livro cheio de aventura, onde o Tom vai estar se metendo nas maiores enrascadas. Inclusive, o grande ponto aqui da história é que o Tom ele vai acabar vendo um assassinato junto com o amigo dele. Enfim, ele vai se meter em várias enrascadas, e eu acho que é justamente esse o ponto do livro. A gente vai ter um garoto que vai estar nos contando as histórias da vida dele. Apesar de o livro não ser em primeira pessoa, pra mim o narrador, ele tá acompanhando o Tom e contando as coisas no ponto de vista do Tom, apesar de não ser em primeira pessoa. Eu não sei se dá pra ficar muito claro o que eu quero dizer com isso, mas o jeito que o narrador narra essa história faz com que a gente fique muito próximo do Tom, que a gente sinta como se quase o Tom estivesse contando essa história pra gente. Inclusive, na minha opinião, esse é um livro onde o narrador ele não é nada confiável, porque o Tom ele é uma criança muito pequena. Quando a gente começa realmente a entender qual que é a idade do Tom e todas as coisas que ele tá passando, a primeira coisa que eu pensei é que talvez essa seja a forma que o Tom esteja vendo essas situações, e talvez não seja exatamente dessa forma que elas aconteceram. Porém, isso não deixa o livro ruim ou qualquer outra coisa do tipo, ou pouco confiável. Ainda assim, pra mim é uma visão de uma criança sobre tudo que tá acontecendo aqui. A gente vai ter uma questão de inocência muito bonita dentro desse livro, uma inocência muito infantil das coisas que acontecem. Nós teremos assuntos assim um pouco mais sérios, mas que vão ser tratados de uma forma um pouco mais leve, justamente por estar sendo a visão do Tom em relação a tudo isso, apesar do livro não ser em primeira pessoa. Eu gostaria de frisar isso, porque eu acho que é muito difícil explicar pra vocês essa questão de que é a visão do Tom sobre tudo isso, mas ao mesmo tempo não é ele que conta a nossa história. Enfim, esse é um livro basicamente sobre aventuras de uma criança, de duas crianças, na verdade, porque as aventuras ele sempre vai estar aqui junto com um amigo dele. É um livro sobre isso, sobre a inocência da infância, as aventuras, as lembranças que esse tipo de aventura vai criar na vida do Tom e desse amigo do Tom também. Enfim, não posso falar muito mais sobre isso, até porque é legal a gente ir descobrindo as aventuras ao longo que vai acontecendo. Várias delas a gente vai ter só uma pincelada sobre o que aconteceu, mas ainda assim deixa aquele gostinho de queria saber mais sobre essas aventuras. E agora eu vou mostrar pra vocês por dentro dessa edição belíssima, e eu já venho contar pra vocês o que eu acho dessa história, se ela funcionou pra mim ou não, e falar também um pouquinho sobre a questão dos comentários que a gente tem nessa história, porque este livro aqui específico da Zahar, ele é tanto ilustrado quanto comentado, e eu queria falar um pouquinho sobre os comentários que a gente tem nesse livro aqui. Vim aqui em outro ângulo para mostrar melhor para vocês essa edição. Então, esta é a capa. Como todos os livros da Zahar, ele é de capa dura. Essa é a parte de trás do livro. A lombada. Aqui o corte ele é normal.
E quando a gente abre, a gente também tem o padrão da Zahar, que é essa contracapa bem bonita. Aqui o título. Aqui a gente tem o sumário dos capítulos. E aqui a gente tem uma apresentação. Essa apresentação, ela é bem detalhada. Eu logo mais vou falar pra vocês o que eu acho sobre essa apresentação. Eu acho que é um bom texto, mas eu não acho que ele deve ser lido antes de se ler a história, mas vocês já vão entender por que isso. Aqui a gente vai falar sobre o público-alvo, sobre o tempo e o lugar onde se passa, e os personagens, e a gente vai ter aqui uma apresentação de todos os personagens principais dessa história, o enredo e a temática, e em relação ao narrador da nossa história. Então, como eu disse, é um texto realmente bem completo, e aqui a gente tem um prefácio escrito pelo próprio autor, e aqui a gente começa realmente o livro. O livro ele é cheio de ilustrações. Praticamente todo capítulo a gente vai ter ilustrações, se não mais do que uma. A diagramação ela é uma diagramação super boa. A gente vai ter uma margem muito boa. A letra é também numa fonte bem confortável de se ler. E aqui já no final da nossa história, a gente vai ter uma parte cronológica da vida do Mark Twain, que é, na verdade, um pseudônimo, né? Não é o nome real do autor. E só para finalizar essa parte, eu queria trazer para vocês a comparação desse tamanho do livro da Zahar, que é a comentada ilustrada, comparando com o livro de tamanho normal dos livros da Zahar. Então, ele é realmente muito maior. Esse livro que eles chamam de edição de bolso de luxo, se eu não me engano, ela é bem pequenininha, ela é bem menor do que os livros em tamanho pequenos que a gente geralmente tem. E esse livro aqui, ele é livro tamanho padrão que a gente tem, tamanho grande. Os livros da Dark Side, no geral, são esse tamanho aqui. Então é um tamanho bem confortável, mas, obviamente, para levar para os lugares, essa edição pequenininha ela é bem mais confortável. Bom, considerações finais sobre o que eu achei dessa história. Ele é um livro relativamente curto, ele tem 200 e poucas páginas. E como eu disse, esse é um livro que vai contar sobre a infância do Tom, junto com esse amigo dele. Então, apesar de ser uma história mais voltada para o lado infantil, onde os protagonistas são duas crianças, ainda assim o livro, na minha opinião, ele é muito mais para adultos do que para as crianças. Porque aqui a gente vai ter aquele sentimento de nostalgia de quando a gente tinha essa inocência infantil, onde tudo era bonitinho, onde tudo era fácil, onde o maior problema é que você tem que pintar uma cerca, ou ir pra escola. Enfim, eu acho que esse é um livro que ele vai funcionar muito bem pra adultos ali que querem sentir esse gostinho de infância, essa nostalgia. Esse é um livro que, na minha opinião, ele vai acabar conversando um pouco mais pro público masculino do que pro feminino. Porque aqui, como eu disse, a gente vai ter dois garotos contando sobre aventuras de garotos. Então eu acho que muita gente vai conseguir se identificar com... não exatamente com as situações, mas com os pensamentos do Tom e... Enfim, são aventuras que, obviamente, eu nunca cheguei nem perto de passar na minha vida. Até porque o Tom, além de ser um garoto, ele é um garoto numa cidade pequenininha, meio do interior. Então, eu acho que se você é esse tipo de pessoa, é um homem que nasceu numa cidade do interior, é muito provável que você acabe se identificando com muitas coisas nessa história. Mas eu ainda assim acho que muita gente vai gostar. Muita gente, principalmente as pessoas que querem sentir esse gostinho de infância, de nostalgia, vai conseguir encontrar isso nesse livro aqui. Ele me lembrou um pouco livros como Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, que são livros que também são narrados por crianças e que a gente tem uma aventura. A diferença é que aqui a aventura é no mundo real, enquanto esses outros dois livros que eu citei pra vocês, a gente tem uma questão mais mágica envolvendo tudo. Então, como eu estava falando, eu gostei desse livro, eu não consegui me identificar tanto assim, o que me deixou um pouquinho mais distante do protagonista do que eu gostaria, mas ainda assim foi uma leitura muito gostosa de fazer, muito fácil, muito fluida. E eu disse pra vocês que eu ia falar uma coisa sobre as notas que a gente tem, porque esse livro é um livro comentado. Então a gente vai ter várias notas no meio do livro, elas são notas que ficam assim, no rodapé da história. E o que acontece várias dessas notas são muito, muito boas, porque o livro ele vai referenciar várias coisas que eu nunca vi falar, que eu nunca soube. Então eu acho muito, muito interessante essa questão das notas no livro. Porém, eu acho que as notas poderiam ter sido melhor aproveitadas. Como, por exemplo, já no começo do livro, a gente tem a tia do Tom falando
não exatamente sobre o que era, mas ela fala uma frase e a nota de rodapé fala que ela tá fazendo referência a um versículo da Bíblia. E assim, ele não me fala o versículo da Bíblia, ele só coloca ali. Então assim, é uma nota, é um comentário que não me ajudou, porque eu queria entender aquela referência, mas se eu não fosse lá, pegasse uma Bíblia e achasse esse versículo, eu simplesmente não ia entender qual que era a referência que o autor estava fazendo naquela cena. E as notas, os comentários, é justamente para ajudar a gente nessa questão. Então eu acho que algumas notas específicas, elas poderiam ter sido melhor aproveitadas dentro desse livro, mas ainda assim acho que é válido pra caramba ler o livro comentado, porque ele ajuda em muitas coisas que, como eu disse, eu nunca imaginaria. E, por sinal, tem uma edição de Alice no País das Maravilhas que é comentada e eu quero muito ler, porque eu já li Alice 3 vezes. E é um livro, assim, bem fora da casinha, então eu quero muito ler a edição que é comentada de Alice. E também consigo comparar essas duas edições e ver se as notas de Alice são no mesmo padrão deste daqui. E outra coisa que eu preciso comentar pra vocês é que naquele texto primeiro que a gente tem, a minha dica é, se você não sabe a história, se você não quer saber a história, não quer saber as aventuras que o Tom passa, não leia esse texto, tá? Porque pra mim esse texto é um resumo do livro, sabe? Principalmente da primeira metade ali do livro, a gente tem muita coisa que a gente não saberia só lendo a sinopse, mas que aquele texto nos conta. Então, assim, se você não sabe nada sobre a história, você está lendo pela primeira vez, você quer ser surpreendido dentro desse livro, a minha dica é não leia o texto de apoio que tem no começo do livro. Leia ele quando você estiver finalizando a história. Porque, como eu disse, pra mim, pode ser considerado spoiler aquele texto, já que ele fala sobre muitas coisas que realmente aconteceram no meio desse livro. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre este livro aqui, essa edição maravilhosa da Zahara. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E não esqueçam que aqui na descrição a gente tem nosso link da Amazon. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.